alegria estar com vocês neste início de mês. Sabe, um sermão, ele sempre precisa ser teologicamente são. Agora, nem sempre um sermão precisa ser pragmático. Às vezes, ele pode ser contemplativo e nos levar a contemplar a beleza do Senhor. É isso que eu vou tentar fazer nesta noite, é levar vocês juntamente comigo a contemplar a beleza do Senhor, a beleza da sua sabedoria, da sua obra de criação, da sua obra de redenção. E a forma como eu vou fazer isso eu vou estar falando com vocês sobre o tabernáculo, a simbologia do tabernáculo. Primeiramente, eu quero dizer que este tabernáculo que Deus instruiu Moisés a construir no deserto e que depois Davi transformou num templo em Sião, em Jerusalém, na verdade, estudando as Escrituras, fica claro para mim que se trata de uma maquete dos céus e da terra, e eu vou me explicar. Primeiramente, é importante nós entendermos o que é uma maquete. Uma maquete é uma representação em escala reduzida de um objeto, sistema ou estrutura. Deus então deu para Moisés uma maquete no Monte Sião, e pelas características dessa maquete, eu vejo nela a criação, eu vejo nela os céus e a terra, e inclusive a obra da redenção incluída nesta maquete. Por isso que eu acredito que Deus disse claramente para Moisés que ele deveria copiar de forma idêntica o que Deus estava mostrando para ele no Monte Sinai. Algo Deus mostrou e ele disse: Moisés tem que ser idêntico, o modelo tem que ser igual. No Salmo 102, versículos 19 e 20, depois pulando para o 25, nós lemos: o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Agora prestem atenção. Aqui o salmista está usando um recurso poético chamado de paralelismo, onde ele usa dois sinônimos, o segundo explicando o primeiro. Então, quando ele diz o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus está explicando o que ele quer dizer por santuário. Logo, aqui o salmista está dizendo que o santuário de Deus são os céus. E em seguida ele fala sobre a terra. E ele termina no versículo 5 dizendo: lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Então, esse salmo, ele fala sobre a criação. No entanto, ele identifica os céus como o santuário de Deus. Em Hebreus, capítulo 8, versículos 1 a 13, depois pulando para o versículo 5, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Ora, as coisas que se ministram em figura e sombra das coisas celestiais é que se ministram. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê
que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui novamente, nós lemos sobre um santuário que não foi feita por homens, mas sim feita por Deus, que não está na terra, está nos céus. São os próprios céus. E agora ele diz para Moisés: isto que eu fiz, eu quero demonstrar na terra em forma de uma maquete. O santuário nos céus, eu quero fazer o modelo dele na terra. Então nós temos aqui o fundamento bíblico para a minha interpretação do tabernáculo. O tabernáculo, para mim, eu estou convencido disto, é uma maquete dos céus e da terra. Então vamos analisar esta maquete. Primeiro, ela possuía um pátio. Neste pátio nós tínhamos móveis de bronze. O bronze representando coisas terrenas, o terreal. Também nessa maquete, além do pátio, nós temos um santuário. Neste santuário, os móveis são de ouro, representando, portanto, as coisas celestiais, os céus. Então, no pátio nós temos móveis de bronze, representando a terra, e um santuário com móveis de ouro, representando os céus. A ordem em que o tabernáculo foi montado é muito importante, porque Deus não só deu a maquete, Ele disse para Moisés quais deveriam ser os elementos desta maquete, como Ele disse, na hora de tu montar o tabernáculo, existe uma ordem específica em que tu deves montar, existe um dia certo em que tu deves montar este tabernáculo, e nós encontramos estas instruções em Êxodo capítulo 40, versículos 2 a 8. Então, escutem bem, a ordem em que este tabernáculo deve ser montado depois que as peças foram construídas. Começa assim, no versículo 2. No primeiro dia do primeiro mês. Este é o dia do Êxodo, este é o dia da Páscoa judaica, este é o dia número 1. Então, quando ele diz, olha, é no primeiro dia do primeiro mês que tu deves levantar o tabernáculo pela primeira vez, é como se ele estivesse dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro dia do primeiro mês é o princípio da criação. Daí ele continua, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. A primeira coisa que ele deve fazer neste primeiro dia é, primeiramente, montar o Santo dos Santos. Começar com o lugar mais íntimo, mais profundo, o Santo dos Santos. Ou seja, o Santo dos Santos, que vocês vão ver daqui a pouco, representam o trono de Deus, o paraíso, o lugar onde Deus habita. Este é o primeiro lugar da criação. Vejam bem, Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele está fora do tempo, fora do espaço, mas teve um dia que Ele criou. A Bíblia diz que Ele é Espírito, mas na verdade Ele é quem criou os espíritos. O mundo invisível, dizem Colossenses, foram criados por Ele, assim como o mundo visível. Então, se Deus é espírito, Ele é um espírito feito de um elemento diferente dos demais espíritos. E a primeira coisa que Ele constrói, a primeira coisa que Ele cria é o mundo invisível dos espíritos. Então, Ele começa com o Santo dos Santos. E imediatamente Ele levanta e cobre o Santo dos Santos com um véu. Os céus são criados primeiro. Daí ele continua. Depois, ponha nele, no tabernáculo, no santo lugar agora, o segundo compartimento do santuário, ponha nele a mesa e coloca em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro,
e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendura o cortinado da porta do tabernáculo. O que ele está fazendo agora? Aqui ele está constituindo o culto ao Senhor. Primeiro ele cria os céus, o mundo espiritual. Em seguida, a próxima coisa que ele faz, ele cria o culto, a liturgia celestial. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, ali nós temos a liturgia, ali nós temos o culto celestial, a forma como se adora a Deus, a forma correta de adorar o Deus da criação e o Cordeiro. Ali está, só que isto foi criado, foi montado antes de Deus criar o mundo. No princípio, Deus então cria o mundo espiritual, ele cria a liturgia celestial. Daí ele diz para Moisés: coloque o altar de holocausto. Agora ele está já no pátio, já saiu do santuário, colocou uma cortina para isolar o santuário. Então tem uma cortina que isola o santo dos santos do santo lugar, tem uma cortina que isola o santo lugar do pátio. E agora no pátio ele diz: coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água. Do que ele está falando agora? Aqui ele está falando da redenção. Ele planeja a redenção antes da fundação do mundo. Aliás, existe um texto que diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele nem começou a criar a terra, ele ainda não fez o homem e a mulher, e ele já planejou a sua redenção. Deus não é pego de surpresa, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Então, de novo, a ordem: no princípio ele cria o mundo espiritual, depois ele cria a liturgia, a adoração, depois o planejamento de redenção. O altar de holocausto e a bacia, nós vamos ver daqui a pouco, estão relacionados com a redenção. Por último, ele diz: arme o átrio ou o pátio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Aqui então nós temos, por último, a criação da terra e tudo que nela há. Então nós vemos na ordem que Moisés está montando o tabernáculo, esta ordem revela a ordem da criação. Aqui nós temos nesta maquete, em algo tão simples, com uma simbologia tão simples, algo tão tremendo, que é a ordem da criação. Vamos falar sobre o que compõe esta maquete, a composição dela. Bem, nós vimos que ela possui um pátio onde havia um altar de sacrifícios e uma pia. Pelas escrituras nós podemos deduzir que o altar de sacrifícios representa Jesus e a cruz. Pois diz em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para qualquer judeu que ouvisse esta exclamação de João Batista, eles sabiam quem era o Cordeiro, eles sabiam o que se referia ao falar do Cordeiro. Ele estava falando do altar de sacrifícios, ele estava falando dos sacrifícios. Então o altar de sacrifícios de bronze, terrial, representa Jesus e representa a cruz. E a pia? A pia, segundo as escrituras, representa a palavra de Deus. Pois diz em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água é a palavra. Então nós temos na pia, que era uma grande bacia cheia d'água, e os sacerdotes lavavam as mãos e os pés quando fossem ministrar no altar ou entrar no santuário. A pia também feita de bronze, terrial. A pia representa a palavra de Deus, as escrituras. O santuário, antes de entrar nele, havia um véu que cobria a entrada do santuário, porque somente os sacerdotes podiam entrar, o povo não podia entrar. Hoje os templos são para os homens cultuarem a Deus. Antigamente o templo era para Deus, e só Deus e os seus sacerdotes podiam entrar, o povo ficava no átrio, no pátio. E este véu então impedia o acesso ao santuário, pois os véus eram usados para encobrir e também para impossibilitar acesso. Sempre que nós encontramos um véu na Bíblia, é para encobrir ou então para impossibilitar acesso. O véu é uma barreira que é colocada. Bem, logo depois do véu, então, nós temos o santuário propriamente, que é dividido em 2 compartimentos. O primeiro deles, o lugar santo, e o segundo é o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. Estes 2 compartimentos eram separados também por um véu que tornava o Santo dos Santos inacessível, exceto para o sumo sacerdote uma vez por ano. Cada vez mais próximo da glória, cada vez mais próximo do trono de Deus, por causa do pecado, cada vez mais difícil o acesso. O pátio, todo o povo podia entrar. No santo lugar, só os sacerdotes. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. No santo lugar havia a mesa com os pães, que segundo textos bíblicos, está falando da voz de Deus. Não é a palavra de Deus, mas a voz de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui o termo palavra, no grego, no original, é rema, e não logos. Logos é a palavra escrita. Rema é a palavra falada, a palavra do momento. Então aqui está dizendo que o homem, ele vive de toda palavra que está sendo falada por Deus. Então, neste lugar de adoração, neste lugar de culto ao Senhor, que é o santo lugar, a voz de Deus é ouvida. Daí nós temos no santo lugar também o candelabro, que representa o Espírito Santo e a revelação, pois diz em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, nós descobrimos que a sabedoria do alto, o entendimento espiritual, vem do Espírito Santo. Então, aqui esta luz que vem do candelabro representa o Espírito de Deus e a revelação de Deus no lugar de adoração. Por último, nós temos o altar de incenso, que representa a oração e o louvor. Pois diz em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9, e quando Jesus tomou o livro,
Os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, representando o louvor, e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico. Então, no santo lugar, que é o lugar da adoração, o lugar da liturgia celestial, nós temos a voz de Deus, o Espírito Santo com a sua revelação, e nós temos a oração e o louvor. No Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, mais pessoal, só havia uma mobília, a Arca da Aliança, onde a presença Shekinah de Deus pousava e onde Deus habitava. A Arca da Aliança representando, portanto, o trono de Deus. Diz em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aleluia! Esta é a maquete dos céus e da terra. E aqui nós já temos uma descrição de como adorar o Senhor nas regiões celestiais e também uma descrição já da redenção. No santo lugar, como eu havia dito antes, entravam apenas os sacerdotes, o povo não podia entrar. Então, apenas os sacerdotes podiam ouvir a voz de Deus, apenas os sacerdotes podiam oferecer o incenso do louvor e da adoração, apenas os sacerdotes tinham a oportunidade de experimentar o Espírito e a sua revelação. O povo não tinha acesso. Já no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, e isto uma vez por ano. Logo, havia uma restrição de acesso no Antigo Testamento muito grande. A antiga aliança, ela criava restrições para se chegar a Deus. Diz em Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7, ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, eles entravam diariamente para acender incenso, para ligar as lâmpadas e para trocar os pães. Diariamente os sacerdotes entravam para realizar os serviços sagrados diários. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Não preciso dizer para vocês que este sumo sacerdote representa Jesus. Bem, essa maquete, ela durou todo o período do Antigo Testamento. Ela foi transportada para Jerusalém. Lá, Davi, na verdade, o filho dele, Salomão, construiu o templo. Mas o templo seguia o mesmo formato, os mesmos elementos do tabernáculo, porque o objetivo era manter a maquete intacta, porque ela não só falava da criação, ela falava também da redenção. Ela não podia ser modificada, portanto. Com a vinda de Jesus, nós vamos encontrar esta maquete sendo mudada. Ela vai passar por importantes modificações a partir do momento que Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, prometido na própria maquete, através do altar de sacrifícios, através do sumo sacerdote. A primeira coisa que nós vamos ver alterar nesta maquete é que os véus são removidos, dando livre acesso ao santuário. Não só o véu que separava o santo dos santos do santo lugar, mas o véu que separava o átrio
do próprio santuário. Diz em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus vem e cumpre a simbologia, a figura que está representado nesta maquete, e morre na cruz, os véus são removidos. Segundo, todo o povo, não só os descendentes de Arão, agora podem entrar e ministrar no santuário. Lembrem que antes era só os sacerdotes, mas agora não. Aquele primeiro véu que separava o pátio do santuário, aquele véu também cai. E agora todo o povo tem o direito e tem o acesso ao lugar de adoração, ao lugar onde a voz de Deus é ouvida, o lugar onde a revelação do Espírito é dada, o lugar onde oração e intercessão sobe ao Senhor. O direito de cultuá-lo como sacerdotes agora pertence a toda a nação, uma nação de sacerdotes. Terceiro, não só o povo judeu adquire acesso ao santuário, mas a Bíblia diz claramente que todos os povos da terra podem agora entrar e ministrar ao Senhor no tabernáculo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: e nos constituiu num reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E mais adiante nós vamos ler que povos de todas as nações, de todas as tribos, estão reunidas, louvando e adorando o Senhor. Apocalipse capítulo 7. Quarto, não só ministrar no santo lugar, mas o véu que separa o santo lugar do santo dos santos também é rasgada, também é removida. Então agora não só se pode ministrar ao Senhor, se pode entrar na sua presença e experimentar a sua glória. A presença manifesta. Contemplar a sua beleza, aquilo que Davi tanto desejava. Uma só coisa eu peço, que eu possa morar na tua casa e contemplar a tua beleza. Agora isso se torna uma realidade não só para o sumo sacerdote uma vez por ano, mas para todos aqueles que se rendem a Cristo. Tem acesso ao tabernáculo, tem acesso ao santo lugar, para ouvir a voz de Deus, para ter revelação, para ministrar com oração e louvor, e ainda mais, entrar na sala do trono e lá contemplar o seu Criador. Isso é muito grande, isso é muito tremendo, e tudo previsto na maquete do tabernáculo no deserto. Diz em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, escutem bem isto, falando do Santo dos Santos agora, e o nosso acesso a ele. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, aqui o autor de Hebreus está falando do santo lugar, pelo sangue de Jesus, nos reportando para o pátio, para o altar de sacrifício, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Agora o que está acontecendo é o seguinte: Ele está nos convidando não apenas para entrar no santo lugar, mas o véu foi rasgado, entra no santo dos santos, isto é, pela sua carne. Então agora o véu está rasgado, o convite não é apenas para entrar no santo lugar por causa do sangue, mas para entrar no santo dos santos por causa da carne de Jesus, que foi rasgada. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero. Veja bem que nós entramos no Santo dos Santos não sozinhos. Nós entramos no Santo dos Santos com o sumo sacerdote que é Cristo.
Esta é a parte que eu acho mais maravilhosa deste texto aqui, é que não apenas o véu foi rasgado e a sala do trono está aberto para os seus filhos, mas Jesus disse: vamos entrar juntos. Só Ele é o sumo sacerdote, só Ele pode oferecer o sangue, mas nós como sacerdotes, como irmãos mais jovens de Jesus, entramos com Ele. Sempre que nós entramos na presença de Deus, o Cordeiro de Deus está lá, intercedendo por nós. Aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Agora escuta o que ele está dizendo aqui: aproximando-nos do Deus vivo, no Santo dos Santos, primeiramente com um coração sincero. E aqui é a parte prática, digamos assim, da nossa reflexão. Que porque nós temos acesso ao Senhor, Ele espera que nós entremos na sua presença com sinceridade. E não como diz em Isaías: com a boca eles me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Existe uma tentação muito grande de nos tornarmos religiosos, pessoas que conhecem a liturgia, mas cujo coração não está em Cristo, cujo coração não está em Deus. Nós estamos interessados nas obras de Deus, nós estamos interessados em ministério, nós estamos interessados em igrejas grandes, em prédios grandes, em sucesso, mas nada disso fala do Deus vivo, nada disso fala do noivo, rei amado. Deus disse: o Santo dos Santos está aberto para vocês, mas entrem pensando em mim, entrem pensando no meu filho. Daí ele diz: com plena certeza de fé, ou seja, o acesso é garantido por causa de Jesus, por causa do seu sangue, por causa da cruz, o acesso é garantido. Eu posso entrar com ousadia, eu posso chegar e dizer: Pai nosso que estás no céu. Nenhum judeu no Antigo Testamento podia dizer isso. Mas nós, o menor entre nós, aquele que se converteu ontem, todos nós podemos nos dirigir ao Criador do universo e dizer: meu Pai, com certeza de fé, porque meu coração foi purificado da má consciência pelo sangue, e também porque meu corpo foi lavado pela água. O que eu acho interessante é que aqui o autor de Hebreus, ele nos leva até o Santo dos Santos, e depois ele nos traz de volta para o pátio, onde está a bacia. Lembra que a purificação com água é na bacia, que representa as Escrituras, dando a entender que nós jamais podemos abandonar as Escrituras. Nós não podemos deixar as Escrituras pela experiência. E um erro que tem acontecido no meio carismático é nós temos amado tanto e buscado tanto as experiências com Deus, que nós temos negligenciado as Escrituras, a teologia de Deus. Outro dia eu ouvi uma irmã contando as experiências que ela teve no céu, pura heresia, não tinha fundamento nas Escrituras, e as pessoas que estavam entrevistando ela, chorando, se emocionando com as revelações que ela estava tendo, revelações totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. Então o autor de Hebreus, ele deixa muito claro: olha, as experiências que vocês precisam ter, devem ter, são maravilhosas, são sobrenaturais, mas sempre a âncora nas Escrituras. Eu entro no Santo dos Santos, eu entro no mundo espiritual, eu posso ter sonhos, visões, profetizar, curar enfermos, ser arrebatado, mas a minha âncora sempre está na palavra de Deus. Hoje, por meio de Jesus, se tem um acesso a Deus maior do que se tinha no Antigo Testamento. Todavia, pensando agora em mim mesmo, apesar de eu ter este acesso, através da nova aliança, à sala do trono, eu me vejo vivendo a experiência do Antigo Testamento. Eu me vejo passando a maior parte do meu tempo no pátio, nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo. De vez em quando,
Nós entramos no santuário, mas passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa energia nas coisas terrenas. Quando o convite é: entra, vem mais fundo, sobe mais alto. Eu realmente acredito, queridos, que há muito mais para se experimentar em Cristo Jesus, nesta vida. A igreja primitiva experimentou. Na história nós vemos diferentes gerações experimentando. Eu acho que a nossa geração está muito aquém do que ela pode provar da bondade de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da beleza do seu Filho amado, que tanto nos ama, que diz: amada minha, mostra-me o teu rosto. É um convite para passar mais tempo em sua presença. Esta é a maquete, esta é a história da criação e da redenção, de uma forma simples, clara e profunda, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para entender. Domingo que vem eu quero continuar com este tema, falando um pouco mais sobre o sacerdócio e o que ele significa e representa para a vida cristã. Amém?